a pauta pra gente não muda. Né? O que nos entristeceu naquele momento foi ver uma conduta que não é aquela que a gente acredita ser a correta. E da qual ele mesmo pediu desculpas e se arrependeu. E espero que tenha, a partir de agora, ali um caminho... construa pegue essa história triste e construa um caminho mais bonito, né? De mostrar como ele é um bom pai. Olha, é só Renan, Renan, Renan. Então nós vamos falar do Renan. E agora eu quero que você faça uma defesa honesta, tá, Renato? Não é defesa de amigo. Porque Renan Santos foi visitar o Maranhão e ele acabou chamando uma área de Coroadinho de filial do inferno. Né? Nós estamos aqui falando no nosso programa sobre frases infelizes. E o Renan, que tá gostando pouco de polemizar, apareceu com a filial do inferno, que pegou muito mal pra muita gente. Fala aí, Renato. Olha, eu acho que ele falou corretamente mesmo. Era uma filial do inferno aquele lugar. Inclusive, eu tenho ouvido os relatos dele, né? Ele voltou hoje do Maranhão para São Paulo, do que ele viu lá. Então eu acho que assim, tem que chamar as coisas pelo nome mesmo. Esse lugar aí de Coroadinho, né? É uma favela, né, que tem ali, e que as coisas estavam, assim, de maneira bizarra, assim. Tinha corpos de cachorros decompondo nesse lugar que ele falou isso. O lixo acumulado, tudo sujo. E ainda foi gente defender, né? Dizer, não, aqui não é uma filial do inferno, aqui tá tudo bonito, tudo bem. E me parece o mito da caverna do Platão, né? Que a pessoa, ela só enxerga a realidade daquilo que ela conhece. Então, às vezes, aquele lixo ali que tá ali, aquele cachorro que tá decompondo, a pessoa já se acostumou com aquilo. Então, ela acha que aquilo é o normal. E não é o normal. Eu vi isso aqui, o Diogo citou do caso do Lula na Copa. Eu tive lá na COP 30, né? Eu andei por Belém do Pará. E quando eu conversava com as pessoas que moravam em palafitas, pessoas que moravam em cima, assim, uma casa de madeira em cima de um rio podre, fedendo, as pessoas achavam que as coisas estavam boas. Eu falei, gente, isso aqui não tá boa. Minha senhora, você já viu, sei lá, a novela na Globo, como que são as ruas? Uma rua limpinha, direita, calçada larga. Você sabe que isso existe e não é tão longe. É isso que você deveria ter. A gente paga imposto para isso. E as pessoas, elas se acostumam com a desgraça, né? E eu vi que lá muita gente reagiu ao que ele falou, nesse sentido, né? De dizer, não, aqui é como se ele estivesse atacando as pessoas. Não, ele está atacando a situação do lugar, né? E tanto que é curioso que hoje saiu um vídeo, né? Isso foi ontem à noite, acho. Hoje saiu um vídeo já da prefeitura mandando limpar aquela área, né? É claro, só fizeram isso porque deu uma repercussão gigantesca, porque era um candidato a presidente mostrando aquilo. Mas as pessoas, ao invés de que moram lá, não deviam estar criticando a fala dele. Muito pelo contrário, deveriam estar apoiando a fala dele, mas fazendo falas iguais a dele. Porque se fizessem falas iguais a dele, talvez as coisas não tivessem daquele jeito que estava lá. Então, no final das contas, deu resultado. Vamos ouvir exatamente o que ele falou pra gente continuar o nosso debate? Pessoal, o Pedrinho me trouxe pra gravar em Coroadinho, uma favela aqui em São Luís do Maranhão. E é uma filial do inferno, tá? A quantidade de cachorro morto que tem aqui, no meio da rua, cara. Eu vi 3 cadáveres de cachorro. Um lugar tomado pelo crime. Cara, isso aqui é uma filial do inferno. Isso aqui é uma filial do inferno. Renato, eu tô entendendo essa comunicação do Renan. Ele tem ganhado muita notoriedade por conta disso. A gente tem falado muito dele aqui no programa. Mas qual que é o grande objetivo com essas falas? Qual que é o projeto que ele tem, assim? Ganhar a presidência da República. Tá bom, e aí ele vai fazer o quê? Aí a gente vai aplicar as ideias. É importante lembrar uma coisa. O Partido Missão é o único partido hoje no Brasil que apresenta um programa claro de desenvolvimento do Brasil, que é o Livro Amarelo. O que é o Livro Amarelo? O Livro Amarelo é o programa partidário da Missão, que já está escrito, foi escrito por centenas de pesquisadores ao redor do Brasil, que se juntaram em um projeto quase que comunitário, né, coletivo,
para montar e designar as propostas, claro, com linha, com base, com os horizontes, com as propostas que a gente já vem falando ao longo de 12 anos de Movimento Brasil Livre. E a partir disso já existem hoje 6 fascículos do Livro Amarelo publicado, que eles vão ser aglutinados, e vai ter o grande Livro Amarelo, que vai ser publicado ainda esse ano, e vai ser o plano de governo do Renan, e vai ser o plano de governo mais completo dos candidatos. Eu vi recentemente que o Flávio Bolsonaro adiou falar de propostas. Ele não quer nem falar de propostas. Imagina mostrar algo concreto, porque ele tem medo de ser atacado pelas propostas. E o Renan vai na contramão disso. Ele vai na contramão, por quê? Ele fala o tempo inteiro sobre o que ele vai fazer com determinados lugares. Então, por exemplo, num lugar como essa cidade aí que ele estava, né, a gente tem falado, cidades com menos de 10, 20 mil habitantes, elas vão ser extintas, elas vão ser fundidas, não vai ter mais Câmara Municipal na cidade, para as pessoas terem que pagar salário de vereador, que não serve para absolutamente nada nessas cidades. As cidades vão ser fundidas às cidades maiores, isso vai gerar uma economia gigantesca no Brasil inteiro, isso já foi feito em vários lugares do mundo, de Alemanha a El Salvador, já fizeram e tiveram bons resultados sobre isso. A gente tem feito uma discussão que eu acho que é muito importante sobre as regras do jogo. Eu vou tentar ser sucinto. Como funcionam as regras do jogo político hoje? Um partido político ele precisa eleger o maior número de deputados federais, porque a partir disso ele vai ter mais dinheiro. Fundo eleitoral. A gente acha que essa regra é uma regra perversa, que ela faz com que os partidos eles sejam cada vez mais fisiológicos. Então você vai ver um MDB, um PSD, esses partidos do Centrão, você vai ver que eles têm candidatos à direita no Sul e no Sudeste, candidatos à esquerda no Norte e no Nordeste. Ou seja, eles são fisiológicos, justamente por isso eles têm uma bancada que eles vai... Eles não estão unidos por algum tipo de ideologia ou projeto. Exato, por isso que aí chega lá e eles podem fazer o jogo de qualquer partido, de qualquer governo que vencer a eleição. Então a gente critica essas regras e tenta propor um caminho diferente, que pode ser discutido, etc. Como, por exemplo, acreditar que esses recursos para os partidos eles sejam com base em desempenho, feitos por prefeitos ou por governadores. Um prefeito que, por exemplo, pega uma cidade que tem 0% de cobertura de coleta de esgoto, passa 4 anos na frente da prefeitura e não consegue mudar 1% disso, um sujeito desse deveria ser declarado inelegível. A gente vai por essa linha. Agora, um cara que consegue mudar os índices de uma cidade, de educação, de saúde, de saneamento, aquilo pode ser premiado por meio do partido, ao invés de fazer com que a gente tenha o que tem hoje, que é a gincana de eleição de deputado federal, onde prevalece a compra de votos. E mais ainda, né? Onde prevalece a compra de votos e num ambiente, num território como o do Brasil, em que 25% dele está dominado pelas facções criminosas. Ou seja, as eleições de verdade que a gente tem, elas ocorrem em grandes centros. Porque se você for mais para o interior, é a compra de voto que impera, e em determinados lugares é o crime organizado. Então, as eleições elas estão corrompidas por esse lado. Então, como que a gente vai fazer a medida que a gente vai criar para dizer como o partido ele sobrevive, como ele ganha recursos por meio disso? A gente está propondo uma outra lógica. Então, a gente já começa questionando essas regras do jogo. E aí tem todas as outras propostas para cada área. A gente tem um projeto muito duro para a segurança pública. É justamente por isso que eu estive em El Salvador 2 vezes em 2024. Fui lá nas eleições do presidente Bukele, participei de uma coletiva de imprensa com ele, fiz uma pergunta para ele. Voltei lá na posse dele, falei com os ministros dele, me reuni com eles para ver uma experiência, um case bem sucedido. Claro, um país muito pequeno comparado ao Brasil. O próprio Bukele respondeu isso a mim. Mas que tem um bom exemplo ali para ser olhado. Tem outros países fazendo coisas boas, outras pessoas fazendo coisas boas, tem bons exemplos ao redor do mundo e é com base neles que a gente planejou e estruturou o Livro Amarelo. Renatinho, Diogo, já vou te dar a palavra. Me alonguei, né? Não, mas é porque assim, ouvindo o Renato falar, é maravilhoso, né? O mundo do dever ser. Eu acho que poucas pessoas discordam de tudo que ele colocou aqui, especialmente da forma... O Diogo já levantou a mão, mas a minha pergunta, só se você conseguir ser breve pro Diogo também falar, pra gente poder rodar aqui a nossa conversa. Breve quanto? Não, é que assim... 5 segundos. O seu projeto, ele é uma coisa muito bonita na teoria. E aí, eu vou até agradecer o meu seguidor que foi lá no meu Instagram te fazer essa pergunta, porque eu contei lá nos meus stories que você estaria aqui. Ele disse o seguinte: mas como que vocês pretendem implementar isso e todo o resto sem o apoio do Congresso? Porque a Missão é um partido pequeno, né? Tá começando agora, não podemos... não faz parte ainda do Centrão ou de qualquer coisa que o valha. Não tem um apoio massivo de quem já está no poder. E muito provavelmente eles não vão querer
perdeu o próprio orçamento, fundo eleitoral. Então, assim, como vocês pretendem ultrapassar esse grande obstáculo que é o Congresso? Olha, eu acho o seguinte... E é rápido. Se o Renan Santos vencer as eleições, significa que se formou uma onda da missão e ele conseguiu eleger uma grande bancada que vai poder governar junto com ele ao redor do Brasil. Então o partido vai crescer necessariamente com a possível eleição dele. E mais, eu acho que, e a gente vai colocar isso de maneira muito clara, nos primeiros 6 meses de governo, tem de ser apresentado algo muito parecido com o que o Milei fez na Argentina. Ele apresentou um grande projeto que era uma grande... Ele chamava de lei ônibus, né, na Argentina, que mudava a Constituição argentina em várias áreas, de segurança, saúde, economia, e tentou passar isso tudo de uma vez. E conseguiu, não da maneira que ele queria, mas 80%, 70% daquilo que ele planejava. Ou seja, é utilizar a popularidade do presidente recém-eleito para tentar passar o maior número de propostas de uma vez. O que não pode é ganhar a eleição e chegar lá sem propósito nenhum, sem proposta nenhuma, como foi o caso do Bolsonaro. Ele não sabia muito bem o que fazer, só conseguiu empurrar a reforma da Previdência, que já tinha sido discutida no governo anterior a ele, do Michel Temer. Então, ter essa proposta muito clara para apresentar no início. Fala, Diogo. Vamos lá, acho que tem 3 coisas para falar aqui. Primeiro, sobre a fala do Renan, que nós acabamos deixando mais ou menos de lado, eu até aceito que, do ponto de vista eleitoral, talvez não tenha sido a coisa mais feliz, porque afasta algumas pessoas. Pode ser, isso as pesquisas vão dizer. Até aqui ele tem crescido. Mas o que ele falou é a pura realidade. Coroadinho é uma das favelas mais pobres do Brasil, está entre as 4 ou 5 mais pobres deste país, que tem favelas pobres, hein? Por exemplo, o Belém do Pará que você teve, 53% da população mora em favela. 53% de uma capital morando em favela. É muita pobreza. E São Luís do Maranhão está entre as cidades mais pobres, entre as capitais mais pobres. Coroadinho é. Então o que ele falou é verdade. Talvez eleitoralmente não seja bom. Com relação a essa ideia de que vocês vão acabar com grande parte dos 5.000 municípios, 5.570, posso dizer, vocês não vão fazer isso. Até acredito, se o Renan... Vamos sim. Eu vou chegar lá. Se o Renan se eleger presidente, é sinal de que ele conseguiu fazer uma bancada com apoio. Nesse ponto eu concordo plenamente com o Renato e é factível. Mas por que vocês não vão fazer? Porque isso é populismo barato que não resolve as coisas. O problema não é 5.570 municípios. Eu sei que muita gente está nos ouvindo e fala, como? Claro que é esse monte de vereadores. O problema é um monte de benesses que a Constituição exige que a gente pague para esses vereadores e prefeitos. Se nós vamos olhar os países que estão dando certo no mundo. Suíça, pequenininha, tem 2.222 municípios. Vamos olhar o Reino Unido, tem 60 mil. A Itália, muito menor que o Brasil também, 40 mil. Os Estados Unidos tem 90 e tantos mil municípios de todos os jeitos. Alguns com prefeito, outros sem prefeito, alguns têm vereadores, outros não têm. A maioria deles com vereadores não remunerados, que aqui não pode mais ter, é obrigatório remunerar. Esse que é o problema. Então o que precisa, e é o que eu acho que vocês vão fazer se chegarem lá, é modificar a Constituição, dar mais poder ao cidadão para que possa organizar o seu município como achar melhor. Aí vai reduzir o custo de verdade. Renatinho levantou a mão, vai. Tenho que replicar, né? Eu não acho que é populismo pelo seguinte. Hoje, quase 50% dos municípios brasileiros, eles dependem da administração pública para sobreviver. Ou seja, o problema não é necessariamente o prefeito ali que vai receber o salário de 15, 20, 25 mil reais. Isso no final das contas, é um valor irrisório. O problema é a estrutura da máquina pública municipal. Por exemplo, eu tive agora no Amapá, eu fui em Itaubal do Piririm. Essa cidade maravilhosa que tem 93% das pessoas lá, elas vivem de Bolsa Família. 93% da cidade. Uma cidade de, acho que 7, 8 mil habitantes. E que as poucas pessoas que têm emprego formal são empregos da administração pública. Então, assim, não faz nenhum sentido aquilo lá ser uma cidade. Porque a partir do momento que ela se considera uma cidade, ela passa por um período eleitoral ali, que a gente sabe muito bem como é que funciona nos interiores do Brasil, e gera uma cidade que 50% das pessoas que moram lá dependem da administração pública. E o resto vive para pagar a administração pública de existir, porque a cidade não arrecada absolutamente nada e ela tem que viver de recursos federais e estaduais. Claro. Então não há nenhum sentido disso. E eu vi uma experiência muito bem sucedida disso, de um país que eu
reputo que tem um ótimo governo, que é o de Nayib Bukele em El Salvador. Gente, o Renato é apaixonado por El Salvador. Eu nunca vi um amor platônico de um político como o Renato tem pelo Bukele. Ele só esquece a origem de Nayib Bukele. Todo mundo já Frente errou um dia na Farabundo vida. Mate de Libertação Nacional. Mas já faz mais de 15 avô, anos Seu isso. pai e ele cresceram e trabalharam muito pelo comunismo na Nicarágua. Inclusive, ele se preparou em Cuba e ele era o cara de marketing da Frente Ele Farabundo foi um cara Mate de esquerda, quando se até- elegeu prefeito 2 vezes. De repente, Não, ele não, não, mudou não, de não, opinião. não. Ele foi eleito prefeito Coração partido, Renato Não, Batista. tá errado, eu preciso corrigir Não tá, aqui. não. Ele foi eleito por um partido de esquerda, o primeiro mandato dele como prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes, Nuevo Cuscatlán, que inclusive não é mais cidade lá. E depois ele foi para San Salvador, virou prefeito da capital, já não era mais o partido de esquerda. Que bom, as pessoas mudam, ficam mais inteligentes com o tempo, né? Burro é aquele que não muda em nenhum motivo. Mas Renato. olha, eu quero Agora, só não, terminar não. a fala mais importante que ele trouxe aqui. Só para Justamente- concluir o exemplo Vai. dele. Lá eram 142 distritos, ele fez uma redução para 41. E, assim, o resultado daquilo foi fenomenal, né? Porque você eliminou grande parte da máquina pública, acho que era coisa de 60%, diminuiu o tamanho do estado somente de você eliminar aquelas cidades, né, de você fundi-las com outras que têm estrutura maior para isso, né, e fazer com que esses pequenos municípios sejam distritos dentro da cidade em que você não precisa sustentar uma máquina pública gigantesca. Então, ali tem um resultado muito bom. A Alemanha já trabalhou nesse sentido. Vários outros países já trabalharam de reduzir. É claro, você citou Reino Unido, etc. Lugares que, por exemplo, tem distritos que não são cidades como a gente tem aqui, que tem uma Mas classe nunca- política mas veja, essa é a que vira uma diferença, oligarquia que toma conta da cidade. Mas então, esse problema existe, mas nunca com uma ordem de cima para baixo, fecha essa cidade, abra aquela, isso é coisa ditatorial. E você Os fez, políticos você da fez cidade um vão retrato, decidir fechar a veja, cidade, você não fez tem um como. retrato que eu concordo plenamente sobre a realidade de muitas das prefeituras brasileiras. É verdadeiramente esse. Só falta lembrar que a Constituição estabelece que, com muita rigidez, 63% do faturamento de todos os impostos desse país tem que ir obrigatoriamente lá para a Praça dos Três Poderes, lá para a União. 25% para os estados. Olha que estupidez, aonde estão as pessoas. E 12% fica nos municípios. E os municípios não podem mudar isso. E aí eles têm um monte de regramentos. Esse regramento que é o veneno. Por que o prefeito, quando quer fazer saneamento básico, e você certamente já viu isso, ele tem que ir lá para o Congresso Nacional, ficar andando naqueles corredores de Brasília para cima para baixo, bajulando deputados. Por favor, me dê uma verba. Deputado, eu estou aqui, eu sou prefeito. E aí o que gasto no acontece é futuro. que, O ele vai lá precisa- o prefeito vai lá para Brasília e ele volta com o show do O que- Wesley o que- Safadão numa emenda parlamentar que vai ser desviada. É isso que acaba acontecendo. Exato, mas o que precisa é da autonomia para as pessoas mudarem isso. Aí sim, e eu não tenho não dúvida. tenho Se dúvida. vocês chegarem lá, é o caminho que Ó, vocês eu vão não fazer. tenho dúvida que as pessoas, mesmo que moram em cidades pequenas, vão concordar com essa proposta, porque sabem e não querem mais que determinada classe política oligárquica fique mantendo a influência na vida das pessoas da maneira com que é hoje. Então eu não tenho dúvida que as pessoas, inclusive de cidades pequenas, aprovam essa proposta. Inclusive, Claro. ô Diogo, Eu entendo, eu tenho eu estudado entendo isso. sobre o artigo... Vou errar aqui, Ih. André, tá à Também, frente. um artigo da Eu acho que é Constituição. 128 da Constituição Estadual, que também daria uma liberdade de poder fazer, eventualmente, uma fusão de municípios no estado. Ó. Então, acho que dá para trabalhar de outras formas, além do Congresso Nacional, mas entendo que por lá é o caminho mais correto. A nossa audiência, gente, está empolvorosa com a presença do Renato. Eu acho que eu vou colocar ele aqui num dia fixo pra gente conversar. Mas a nossa audiência também está clamando pela opinião do Renato nesses recentes escândalos que envolvem os integrantes da missão. E eu falei pra vocês que se incomoda o outro, eu vou falar corretamente. Então agora eu só falo a missão. Pô, Porque eu maravilha. fiquei sabendo que incomoda a turma do partido, então a gente fala corretamente. Mas agora eu quero saber, Renatinho. Semana passada, a gente teve uma situação bastante constrangedora, para se dizer o mínimo, envolvendo o deputado Guto Zacarias. E quando eu falo constrangedor, é muito mais pela forma como tudo veio a público e pela dissonância entre talvez o discurso público e a prática particular. Como
isso foi recebido dentro da missão? Existe agora, diante disso vir a público, alguma alteração na forma de tratamento do assunto pelo partido? De qual assunto, O exatamente? aborto. Não, porque essa posição do MBL, inclusive desde a sua fundação. Em 2015, né, muitas pessoas colocavam o MBL junto na caixinha dos movimentos de rua. Né? Tá. E o que a gente mostrou naquele momento? Falou, não, a gente aqui tem uma ideologia, a gente tem pautas que a gente acredita, e desde aquele momento a gente já se posicionou contra, né? E acho que permanece contra. O caso do Guto mostra que ele errou ali no que ele falou, acho que isso é consenso para gregos e troianos. Se arrependeu disso, felizmente não andou com aquela ideia bizarra que teve. E eu acho que agora é uma questão ali mais de foro íntimo dele, né? Mas, assim, o fato de um personagem importante da história da missão, que é o Guto, isso é inegável, de alguma forma fazer uso de algo, ou sugerir fazer o uso de algo que é ilícito e que, para muitos, é um problema sério de saúde pública, de forma alguma não gerou dentro do partido um questionamento de como nós devemos abordar essa situação? Já que entre nós isso é abordado de uma forma distinta? Então, eu acho que é mais com relação à conduta dele, né? De ter dito algo diferente daquilo que ele defende publicamente, mesmo que no momento ali, numa discussão, né, até então privada. Mas mesmo assim, isso mostra do ponto de vista dele, ele vai sem dúvida se explicar disso sempre que for possível, né? Dessa desassociação do discurso dele e da prática, né? E acho que o Renan fez um pronunciamento sobre isso que ele foi bastante claro, né? A gente ficou bastante chateado com isso, porque era algo que a gente não sabia, né? Que ocorria, ou que ele tinha falado com determinadas palavras ali muito feias, né? Nesse sentido. Então, mas isso não muda o nosso posicionamento sobre a pauta. Acho que esse é o nosso posicionamento desde 2020, desde 2014. Nós não somos hipermoralistas, né? Muito pelo contrário, né? Deve vir aí as outras matérias que teve nos últimos dias que mostram isso. Mas essa pauta é uma pauta que a gente sempre defendeu a legislação atual, né? Existem os casos previstos para aborto, que são o caso de estupro, de anencefalia. Esses nós defendemos que continue da maneira com que está hoje previsto na legislação. Então, a pauta para a gente não muda, né? O que nos entristeceu naquele momento foi ver uma conduta que não é aquela que a gente acredita ser a correta, e da qual ele mesmo pediu desculpas e se arrependeu. E espero que tenha, a partir de agora, ali um caminho... construa pegue essa história triste e construa um caminho mais bonito, né? De mostrar como ele é um bom pai. Ele tem 2 filhos, né? Esse não é a primeira filha dele. Ele tem 2 filhos, ele é um bom pai. As mães dos pais dele dos filhos dele dizem isso, que ele é um ótimo pai, que ele está sempre presente, etc. Então acho que ele pode mostrar um caminho bonito a partir disso, né? E que essa história triste, lamentável, fique no passado. Eu acho que, assim, muitas pessoas ficaram muito chateadas, né? Talvez pelo fato de que um parlamentar, no seu momento íntimo, queira fazer uso de algo que muito provável é de fácil acesso de maneira segura para quem é rico, porque ele mesmo fala sobre isso, e que rejeite essa realidade no debate público, né? Então, olha, não, a gente mantém a nossa postura, nós somos contra hipóteses atuais, com o que eu acho que a gente poderia ter um programa inteiro só sobre isso, porque nós temos as hipóteses atuais, mas muitas vezes elas não conseguem ser executadas, né? Agravando os danos de, por exemplo, meninas que ficam grávidas e tudo mais. Mas eu acho que o que deixou muita gente incomodada nessa história foi sobre como um parlamentar, no seu foro íntimo, sugere a prática, sabe onde tem uma clínica e não vai buscar, por exemplo, fechar esse tipo de clínica, porque é ilegal no país, né? Eu acho que só sobre esse ponto de saber ou não, eu nunca nem cogitei isso. E assim, as pessoas sabem que isso tem em bairros nobres, né? Basta, assim, saber ler as notícias. Então, eu acho que quando eu disse que ele sabia de algo que ele não foi lá e mostrou, eu acho que também já é um pulo a mais ali. É claro que é uma sugestão muito feia, reprovável, né? Diga-se de passagem, mas
né, não comprova, assim. Ele não chegou a ir até um local e planejar com que aquilo ocorresse, né? Foi uma fala ali que ele fez, ruim, péssima, e acho que é isso. Vai, Diogo. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente daquilo que o Guto trouxe. Entre defender a pauta de um jeito, defender de outro, defender a pauta existente, eu acho que é perfeito isso aí. Cada um tem os seus valores, já trouxe os meus aqui alguma vez. Mas na minha leitura, o Guto sofreu de sincericídio, isso sim. Ele falou uma coisa que estava no íntimo dele, naquele momento, muito forte, muito comum. Quanto mais jovem seja a pessoa e menos estruturado esteja o seu relacionamento. E muitas vezes não estão preparados mesmo, e daí é um problema. Então, para mim, foi uma fala sincera. O que me incomoda apenas é o fato de manter uma bandeira para toda a população, mas sabendo que pode se privar de não seguir aquele caminho se de repente se ver na mesma situação que, caso o resto da população se veja, tem que pagar criminalmente por isso. Essa dicotomia que eu não acho legal. Eu preferiria que ele reconhecesse que ele foi sincero quando pensou aquilo e não é arrependimento propriamente. Eu vou concordar com você, só que aí, para mim, ainda falta ali um pequeno pedaço dessa história que ele de fato não fez. Se o fizesse, aí com certeza seria muito mais punido aí sobre esse assunto. Mas não passou de uma cogitação, graças a Deus, e ficou nisso. Assim, eu, enfim, vou guardar a minha opinião sobre isso, que eu acho que todo mundo aqui na audiência já sabe. Mas a gente tem um outro episódio recente envolvendo a missão, que foi o caso dos cogumelos. E, Renato, você não tem noção. A nossa audiência, ela ficou empolvorosa com a história dos cogumelos. Eu apanhei de tudo quanto é lado, porque disseram que, imagina, cogumelo vende no supermercado, que ele pode fazer o que ele quiser. Mas, e aí, que bom que você está aqui, porque você pode trazer as informações corretas para nós. A missão defende que as drogas continuem sendo ilícitas, correto? Que as drogas continuem sendo ilícitas. Não existe nenhum tipo de relativização e de legalização de parte das drogas, correto? A gente fala que, por exemplo, os estados poderiam legislar sobre isso. Os estados. Tá. Então, como foi recebido todo esse caso cogumelístico? Eu acho de nenhuma forma, porque esse foi um negócio tão besta, do meu ponto de vista. Primeiro porque o Renan, ele inclusive falou sobre isso já publicamente, algumas vezes. Ele tem uma entrevista no Flow que ele fala sobre isso, fala sobre esse assunto. A gente publicou uma revista sobre isso, que chama Direita Psicodélica, que falava sobre esse assunto aí, que eu confesso que eu não sou o maior especialista nisso. Eu ia te perguntar se você tem alguma experiência pessoal pra contar aqui pra gente, que certeza que nossa audiência vai adorar ouvir. Não, eu não tenho, infelizmente. Eu sou meio carola aí nesse sentido, mas... então, assim, já tinha uma revista publicada sobre isso, que falava sobre o caso do Elon Musk, que já falou, é um cara que fala bastante sobre essas questões. O próprio Renan já falou, então eu, sinceramente, achei meio bobinho essa aí. Pô, você não achou bom? Tem que ter um ataque mais forte na próxima. O que eu vi foi gente falando, olha, eu faço microdosagem desse cogumelo aí, agora eu vou voltar no Renan. Eu só vi isso aí. Então, eu até acho que você fez o react desse vídeo, né? Eu defendi que todas essas notícias, né, da forma como elas saem, elas mais trazem simpatia pro Renan do que o efeito contrário. Aí agora eu não sei se a missão tá plantando essas notícias nos veículos de imprensa. Falaram, eles são tão malandros, né, que eles vazaram essa história pra abafar a história do Guto. Eu falei, olha, eu adoraria. Acho legal acharem que temos essa inteligência quase que, né? Aí entra aquela fazer coisa algo assim, mas não. Aquele velho ditado, né? Especialmente em política, ninguém bate em cachorro morto. De alguma maneira estão vendo uma possibilidade de crescimento. Mas eu sei que todo mundo gosta muito mais da polêmica e adorar que eu entrasse num embate forte aqui com o Renato. Mas eu preciso pegar um gancho que ele trouxe, que é o primeiro partido político do Brasil que eu vejo defender isso em público.
dar mais autonomia para os estados, que eu falei agora há pouco dos municípios também, dar autonomia para que cada um dos 26 estados brasileiros decida como tratar um problema de drogas que é muito mais de saúde pública que qualquer outra coisa. E claro, dos 26, se cada um tomar o seu caminho, talvez 20 errem. Mas se 6 acertarem, se 3 acertarem num caminho melhor, possivelmente vão servir de exemplo para os outros que vão acabar seguindo e esse vai melhorando. Eu acho que a melhor maneira de um país evoluir é dar mais autonomia para os seus estados, para serem um pouco diferentes mesmo. Santa Catarina é bem mais conservadora, que seja. A Bahia se mostra um pouco mais progressista, que seja. E paguem as consequências dos lados bons e ruins. Nesse ponto, eu tenho que aplaudir fortemente a missão e que outros sigam isso. Para mais vídeos do Partido Missão, se inscreva no canal Escolha Missão, deixe o like e compartilhe o vídeo.